Acho que estamos no ar aí, né? Vamos ver. Estamos com imagem e som já. Tá bom, né? Amém. Estamos mais uma vez no ar, nesta segunda-feira, participando de uma live que nós consideramos não somente uma simples live, mas nós consideramos um momento onde podemos prestar adoração, louvor ao Senhor, nosso Deus, e que nessa transmissão, e aqueles que estão nos assistindo neste momento, e aqueles que também sempre falam, vão nos assistir depois, possa receber a graça, a bênção da palavra poderosa, porque a palavra ela é poderosa, não no sentido porque é uma história ali contida, a Bíblia é uma história contida, mas é porque ela é palavra de Deus. A minha palavra não há poder, né? A palavra de um ser humano não há poder, mas na palavra de Deus há um poder glorioso, é dínamos, é ação, é graça, é refrigério, é transformação, e ela impacta o ser humano, o homem e a mulher. Nós queremos, então, neste momento, dizer no dia 19/4/2021, plena segunda-feira, nós estamos aqui exatamente isso, para louvar e adorar o Deus Todo-Poderoso e dizer que a palavra dele é impactante e transformadora, né? E eu espero que você participe dessa live, eu espero que você assimile tudo que for falado aqui, porque a busca, né, não é simplesmente de dizer palavras de si própria, de si próprio, mas é dizer as palavras que estão escritas na Bíblia, e essas palavras sendo poderosas porque são palavras de Deus, e ela tem a ação do Espírito Santo, que vai transformar os nossos corações. Eu queria fazer uma oração com você neste momento, você que está cansado, triste, magoado, abatido, ou você também que está muito contente e alegre, e nós nos alegramos com você que está aí, e você que está triste também, nós nos entristecemos, mas ao mesmo tempo nós nos levantamos em Cristo Jesus, né? Como Deus falou para um homem no passado, ser forte, você deve ser forte e corajoso, todos os dias, forte e corajoso. Então, tenha esta coragem no seu coração. Nós vamos orar para que você seja abençoado e você possa participar desta palavra de uma forma muito light, né? Muito tranquila, e não deixar nada que possa incomodar o seu ouvido para que você não possa ouvir a palavra. Deixe a voz do Espírito Santo soar através dos seus ouvidos e ela vai no seu coração e ela vai transformar coração e mente, porque é uma palavra poderosa que vai ser ministrada, porque é a palavra de Deus. Pai, nós oramos neste momento, nesta linha de transmissão, nesta fonte que o Senhor nos preparou para que possamos transmitir a tua palavra. Sabemos que tudo é eletrônico, sabemos que tudo é informatizado, sabemos que isto vale muito para transmitir, mas não é isto que vai transformar a pessoa, o homem, a mulher, o ser humano que o Senhor criou, a criatura, para transformá-lo em filhos, mas nós sabemos que é a tua palavra transformadora que toca no coração do homem, toca no coração da mulher, e há uma transformação poderosa de coração, de mente, corpo, alma e espírito sendo elevado diante da tua presença, e os três se curvando na tua presença, Senhor. Então, é importantíssimo, Senhor, neste momento, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê vitória sobre as nossas mentes e corações, sobre qualquer tristeza e frustração, sobre qualquer mágoa ou, Senhor, qualquer coisa que venha a atrapalhar aqueles que vão escutar a tua voz. Senhor, nós queremos que o teu Espírito Santo fale algo maravilhoso nos corações, que seja impactante, que seja transformador, que seja, Senhor, transformador a ponto de pessoas
terem a coragem e terem o discernimento de tomarem decisões na sua vida para engrandecer o teu nome, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Nós pedimos para ti. Nós vamos agora juntos ouvir uma ministração de louvor, um cântico a ti, Senhor, em adoração a ti, para que o Senhor seja louvado e adorado. E nós queremos ouvir a tua voz hoje, Senhor, a tua palavra hoje, que é o quanto, o tema, o quanto você quer de Deus. E nós, é uma interrogação, é uma pergunta, e essa pergunta está sendo feita no ar, para que as pessoas possam raciocinar em cima disso, e o seu Espírito Santo possa tocar e instruir através deste tema, desta palavra, Senhor. Nós pedimos para ti, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós ministramos agora, Senhor, o louvor a ti, em nome de Jesus. Amém. Queremos que esta canção tenha tocado o seu coração e que isso possa ter sido uma preparação para você ouvir a palavra de Deus. Pastor Toninho, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai.
que os nossos lábios estejam realmente com cânticos de júbilo e de alegria, e que a nossa confiança está sempre em Ti. Vale a pena nós confiarmos no Senhor, porque Ele é fiel, sempre fiel, né? Mesmo a gente, muitas vezes, falhando, não sendo fiel, Ele continua sendo fiel. Isso é a natureza do próprio Deus, a fidelidade, né? E eu queria começar a palavra de hoje com um versículo que muitos sabem, né? João 3:16. A palavra fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus ele morreu na cruz por mim e por você, para nós termos uma vida eterna. Eu acho tremendo assim o que Deus ele sempre quis e quer, né? A presença do homem junto com ele. Sempre é o desejo do coração de Deus, né? Que nós estejamos o quê? Perto dele. Como nós vemos até no começo da criação, quando ele criou Adão e Eva, todo final de tarde ele vinha e conversava com Adão, batia um papo ali, né, tete a tete, conversando com Adão, porque sempre foi o prazer de Deus ter o homem perto dele, porque é criação dele, é filiação dele, né? E eu acho tremendo que o amor não tem explicação, né? Mesmo o homem errando, pisando na bola, e Deus sempre está ali com a mão estendida, nos amando, querendo que nós estejamos sempre perto dele, né? Mesmo depois que Adão e Eva foram postos fora do paraíso, do Jardim do Éden, ali do paraíso, que eles viviam ali, que era um paraíso mesmo, o Jardim do Éden, eles foram postos para fora, mas sempre Deus, ele teve projetos para que o homem voltasse a ter comunhão com ele. Né? Teve projetos com Noé, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Sempre teve projetos para que o homem se achegasse a ele. E é um tempo de nós buscarmos ao Senhor. Né? E por isso que veio essa frase, né? O quanto você quer de Deus, né? O quanto você deseja a presença de Deus. O quanto é verdadeiro o que eu desejo da presença de Deus. Quando eu falo eu desejo a presença de Deus, ele é uma realidade, é uma verdade nas nossas vidas. Porque a presença de Deus não é assim, você está num culto, ou ouvindo uma palavra de 1h20, 2 horas, numa reunião, amém, ali a presença de Deus, mas não é só isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, Ele quer ter uma comunhão com você, Ele quer estar durante o dia com você, Ele quer... Como é que eu conheço uma pessoa que é espiritual? Não é o quanto que ele faz na igreja, não é o quanto que ele prega, não é o quanto que ele louva, mas é o quanto que ele vive fora das quatro paredes, ou o quanto que ele vive no seu trabalho, no seu dia a dia, ou quanto que você que está na escola está ali, né? Ou quanto você está numa condução, num lugar, onde você está na sua habitação, ali que você vai mostrar se é uma pessoa espiritual, uma pessoa que realmente depende de Deus e vive na dependência do Senhor. O grau de espiritualidade não é o quanto que você está numa igreja, em quatro paredes, não é isso que mede o teu grau de espiritualidade, mas é a tua vida, o fruto do Espírito que você gera a cada dia, né? E porque Jesus, até que foi ministrado em lives passadas, Jesus ele rasgou o véu de cima e embaixo para que o homem ele tivesse acesso direto a Deus, ele não precisa de intermediário, ele não precisa do pastor que fazia o sacrifício uma vez por ano. Não, hoje você tem acesso ao Senhor. E Deus ele quer que nós saímos de uma vida artificial, né? E nós temos que entrar o quê? No sacrificial. Porque quem ama, sacrifica. Quem é pai entende isso. Às vezes você faz um sacrifício pelo filho, pela sua filha, pelo seu neto, pela sua esposa. Você faz um sacrifício por um amigo. Você faz um sacrifício. Quando você ama, você vive fazendo sacrifícios para que as outras pessoas se dê bem. Isso é amor. O amor ele tem sacrifício. Mas quando eu sou uma pessoa artificial, eu não amo. Porque eu não me sacrifico a mim, né? Muitas pessoas sacrificam a vida dos outros. Sacrificam o dinheiro do outro, mas não o seu, para investir no reino, para você investir nas pessoas.
Nós lemos João 3,16, fala que o amor, ele amou de tal maneira que ele fez o quê? Ele fez um sacrifício. Ele deu seu filho para morrer na cruz. E mesmo Jesus na cruz ali, ele sentiu o quê? Ele sentiu desamparado pelo próprio Deus. Por que me abandonaste? Ele fala para Deus, para o próprio Deus, por que me abandonaste? Né? Imagina o quanto Deus estava sofrendo ali para abandonar Jesus ali. Porque Jesus estava com todos os nossos pecados ali na cruz, e Deus, quando olhou, ele fez o quê? Ele abandonou Jesus ali na cruz. Ele teve que abandonar o próprio filho ali na cruz, por amor a nós. E Jesus morreu numa cruz por amor a nós, pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E por isso que eu quero essa pergunta que eu quero fazer nessa noite para você. O quanto você quer de Deus? Quanto você quer Deus? Você quer Deus de um ponto que você se sacrifica? Um amor de sacrifício, não um amor artificial, supérfluo, mas um amor que sacrifica por aquele que você reconhece, aquele que te protege, aquele que te fortalece, aquele que está com você todos os dias, à tua disposição ali para te ajudar, para te fortalecer. Será que você reconhece isso, o amor que Deus tem pelas nossas vidas, pela sua vida? Eu quero dizer que Jesus ele não foi um anjo, ele não foi um mártir, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Nós não podemos olhar para Jesus como ele fosse um anjo, um mártir, né, que morreu ali. Não, não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus quer que você saia dessa vida artificial, essa vida religiosa, mecânica, mas que você tenha uma vida de sacrifício, de negação a si próprio, de negar a si próprio por amor a Deus. E eu vejo assim que Deus está sacudindo a terra e o seu reino, não para voltar ao normal, né? Esses dias alguém perguntou para mim, e aí, pastor, quando é que você acha que vai voltar ao normal? Eu falei assim, não, Deus não quer que volte ao normal. Sabe por quê? Porque o normal não agradava a Deus. O meu normal, o seu normal, não estava agradando a Deus. Nunca mais nós vamos voltar ao normal. Porque Deus quer que nós avancemos, que nós caminhamos para frente. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Não queira voltar ao normal, porque o normal que você tinha não agradava a Deus. E por isso que Deus está sacudindo a terra, está sacudindo o seu reino. Ele quer que você e eu avance. Porque quando nós avançamos, nós dependemos de Deus. Quando você está passando pelo deserto, você depende do Senhor para avançar naquilo que Deus tem para mim e para você. Quanto mais você demora para obedecer a Deus, escuta isso, irmãos. Quanto mais você demora para obedecer a Deus, mais tempo você vai ficar no deserto. Mais tempo você vai passar ali, porque você vai ser tratado, transformado o seu caráter, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de falar. Quanto mais eu demoro para obedecer, para entrar no propósito de Deus, mais deserto eu vou ter na minha vida. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, murmurando, reclamando, não tinha água, eles queriam água, queria comida, que vinha um maná todos os dias, ele não queria mais maná, queria carne. Aí depois ele ficou pensando na comida que tinha no Egito, que eles nem comiam, mas eles pensavam, né, nas cebolas, nos temperos do Egito. E muitas vezes as pessoas elas se convertem a uma denominação, a uma instituição religiosa, só que o Egito não sai de dentro dela. Ela não é templo do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão numa igreja, mas elas não se tornam igreja. E quando você se torna igreja, você tem amor a Deus. Você quer ter comunhão com Ele. Não só aquela uma hora e meia, 2 horas que você vai num culto, numa reunião. Não, não é isso. Isso é muito pouco. Deus quer ter uma comunhão com Ele constantemente, 24 horas. Você está ligado com Ele através do Espírito Santo. E Ele mandou, o próprio Jesus, quando subiu aos céus, Ele mandou o Espírito Santo para que eu e você tivéssemos comunhão
uns com os outros, e que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo é o meio, é o veículo de comunicação entre você e Deus. É através do Espírito que você tem comunicação com Deus. Então, não lembre das coisas do Egito. Se você lembra das coisas do Egito, é sinal que o Egito ainda está dentro de você. E você precisa se libertar disso. Você precisa se tornar igreja, templo do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que olhar pelas dificuldades. Muitas vezes você liga a televisão, é só morte, morte, morte. Tudo bem, irmãos, gente morre todos os dias. Está morrendo pessoas com Covid? Sim, está morrendo pessoas com Covid. Mas morrem pessoas todos os dias. Eu não tenho que olhar, mesmo que seja verdade o que estão falando na TV, a minha verdade não é essa. A minha verdade é as escrituras sagradas, é as promessas que Deus tem para a minha vida. Essas são as verdades. E essas são as verdades que você precisa ter na sua vida. Temos que ver as promessas da Bíblia, viver para a eternidade, irmãos. Não queira viver para o presente momento, não queira viver nessa terra só. Nós estamos aqui de passagem, nós temos uma vida eterna e nós temos que buscar a viver a eternidade. Então, pare de lembrar das coisas do passado, pare de lembrar as coisas do Egito. Nós temos que ver as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Eu acho tremendo. Vamos abrir lá em Êxodo 33. Chegou uma certa hora que o povo reclamava tanto e murmurava tanto que Deus falou assim, olha, eu não vou subir com esse povo. Eu vou mandar um anjo para ir na frente, vou dar libertação para vocês, vocês vão vencer os cananeus, os heteus, os jebuseus, vocês vão vencer, mas eu não vou, porque se eu for, eu vou destruir esse povo, porque é um povo de dura serviço. O próprio Deus fala, né, em Êxodo 33, fala com o próprio Moisés. O povo viu que Deus estava falando aquilo para Moisés, né? Aí, 33:4, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a plantear e nenhum deles vestiu os seus atavios, que são os ornamentos, as coisas aparentes. Deus queria que o povo tirasse as coisas aparentes deles, para eles poderem viver uma realidade de Deus. E o próprio Moisés falou, se você pegar o 33, no 33:14, respondeu o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Moisés estava falando assim, olha, eu não quero ter vitória sem a tua presença. Eu não quero... Quanto você quer, Deus? As pessoas querem vitórias. Não, pode mandar um anjo, Senhor. Se for para mim ter vitória, pode mandar um anjo. Não queira um anjo, queira a presença de Deus. Não queira ter uma vitória na sua vida se Deus não estiver presente. Mesmo que seja Ele dando a tua vitória para você. Mas o melhor é Deus estar com você, caminhando com você, você sentir a presença de Deus e não a presença de anjo. Eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ter Deus comigo. E o próprio Moisés, ele queria tanto, ele falou, Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés já falava com ele, ouvia a voz dele, mas ele falou, eu quero ver a tua glória. Isso é você querer Deus, realmente. Não só querer ter vitórias, porque eu acho tremendo esse capítulo 33, porque ele falou, eu não vou subir com esse povo. Deus falou para Moisés, eu não vou subir com esse povo, um povo de dura serviço, um povo que só reclama, só murmura, só se desfaz das coisas. Eu estou tirando ele da escravidão, estou mandando para uma terra que emana leite e mel, e esse povo está murmurando, e por isso que eles estão no deserto. 40 anos, porque era semanas, não sei, semanas, a palavra fala que eram semanas que iam chegar ali. E eles demoraram 40 anos para chegar em Canaã. Por isso que eu falei, quanto mais você demora para obedecer, mais você vai demorar para chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Para chegar em Canaã, onde há fartura, onde há bênção, onde o cacho de uva tinha que ser carregado por vários homens.
uma terra de abundância. Mas Moisés falou, eu não quero. Se a tua presença não for comigo, eu não quero. E isso é querer a presença de Deus. Muitas vezes as pessoas querem a solução e não a presença de Deus. Muitas vezes as pessoas querem resolver um problema e não a presença de Deus. Moisés aqui está falando nesse capítulo 33, olha, a tua presença eu não quero ter vitória, mesmo com um anjo, mesmo sendo anjos teus, eu não quero a vitória, eu quero a vitória com a tua presença comigo, com o teu aval junto comigo. Eu não quero ter uma vitória porque, pela misericórdia, vou te mandar um anjo lá, mas eu não vou, porque esse povo é de dura cerviz, é um povo que não obedece, é um povo que não manda na obediência da minha palavra, é um povo que só querem coisas, não querem a minha presença. O próprio Deus queria a presença desse povo com ele. Eles falaram, não, Moisés, faz uma cabana fora do arraial lá e conversa com Deus lá, porque não queriam ter compromisso com Deus, compromisso com a verdade, compromisso de andar na presença do Senhor. Por quê? Quando você não quer andar na presença do Senhor, é sinal que você quer fazer coisas escondidas, coisas que Ele não aprova. O quanto você quer Deus? Realmente, verdadeiramente, a presença dEle, não o que Ele pode te dar, mas a presença dEle. Você ser cheio do Espírito Santo, receber os dízimos, você ser cheio da presença do Eterno na sua vida, é melhor do que bênção, irmãos. A maior bênção é você ter a presença do Pai. A maior bênção é você ter a aprovação do Pai em tudo que você está fazendo. Deus quer que você saia do artificial, de ser um crente comum, um crente que canta quando quer, um crente que vai numa reunião quando quer, um crente que só faz quando quer, que critica, que tudo não está bom. Esse é o crente natural, esse é o crente comum. E Deus quer que você saia desse nível de crente comum. Mas realmente alguém que tem fome e sede da presença de Deus. Tem muito crente que não deveria trabalhar para Deus, sabia disso, irmãos? Porque só murmura, só reclama. Está fazendo uma coisa, está murmurando. Está fazendo outra coisa, está reclamando. Crente que só murmura, só reclama. Esses crentes não deveriam estar na obra de Deus, não devia estar fazendo a obra de Deus, porque é um mau testemunho, só reclama, murmura, tudo que vai fazer murmura, reclama, nunca está bom. Sabe por quê? Porque não faz, porque não ama, porque não tem o sacrifício, não se sacrifica por amor a Deus. Só quer fazer as coisas boas. E você deveria querer conhecer mais aquele que te sustenta, aquele que está com você, que te ama. É esse que você deveria conhecer mais. Ter mais intimidade, aquele que te protege, aquele que te guarda as costas, te vai à frente, guarda as tuas laterais, guarda por cima, por baixo, aquele que te guarda, que te esconde debaixo das suas asas. É esse que você deve conhecer mais, ter mais intimidade. Tire o foco das coisas ruins, irmãos, e foque nas promessas de Deus. Não creia numa realidade humana, mas creia nos princípios da sua palavra, nas promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É nisso que nós devemos crer, irmãos. É nisso que nós devemos estar focados na eternidade. A palavra fala lá em 1 Tessalonicenses 5:3, fala assim, que a palavra diz que quando as pessoas acharem que estão em paz, aí virá repentina destruição. Mas, por um outro lado, mas quando achar que está em uma repentina destruição, aí ele virá e levará sua noiva. E nós estamos vivendo tempos de preparo da sua noiva. E é isso que eu quero falar. Eu estou falando com a noiva do Senhor. Não estou falando com uma instituição, igreja. Eu estou falando com a noiva, com o corpo de Cristo, para que se você se prepare como uma noiva,
sabe? Uma noiva pura, uma noiva sem mancha, sem mácula, uma noiva que não é prostituta, uma noiva que não se vende por dinheiro, mas uma noiva que não troca os princípios da palavra, não negocia os princípios da palavra. A noiva, ela é pura. Deus vem buscar uma noiva pura, ele não vem buscar uma prostituta, ele vem buscar uma noiva que não tem mancha e não tem mácula, irmãos. E é para essa noiva que eu estou ministrando, é para essa noiva que eu estou falando nessa noite. Busque ao Deus enquanto você pode achar. Busque ao Senhor enquanto você há tempo de você buscar a Deus, enquanto você pode achar. O caos, a dificuldade, os problemas que estão acontecendo é a oportunidade de eu perseverar. Porque só os que perseveram é que conquistam o que Deus tem para eles. Olha Josué e Caleb, de uma geração toda que saiu do Egito, daquela geração, só Josué e Caleb, daquela geração que entrou em Canaã, porque eles perseveraram diante do caos, diante do medo, da covardia das outras tribos. Eles permaneceram fiel ao Senhor, eles criam naquilo que Deus tinha falado, que era uma terra que manava leite e mel, que havia gigantes, mas Deus daria a vitória para eles. Não fique olhando para os gigantes, olhe para as promessas, não olhe para as dificuldades, olhe para as promessas do Senhor, é para as promessas que nós temos que olhar, a sua palavra, as suas escrituras sagradas, é para ela que nós temos que olhar. Não fique olhando o noticiário da TV, não fique se contaminando a sua mente com as notícias, mas são verdades? É verdades, mas eu prefiro crer nas verdades das promessas do Senhor. É nessas verdades que você tem que crer. Porque quando tiver em caos, aí virá o quê? Quando tiver destruição, quando tiver repentina destruição, ele virá e levará sua noiva. Você tem que tomar cuidado, é quando está em tempo de paz. Aí vai ter que ter cuidado. Porque aí virá destruição, repentinamente haverá uma destruição. Mas enquanto nós estamos vivendo o caos, você tem que estar firme, perseverante, como a noiva, esperando o seu noivo, porque ele vem buscar a sua igreja. Sábado agora eu fui fazer uma mudança da minha filha, isso é legal. Você possa receber no teu espírito isso. Eu fui fazer a mudança da minha filha sábado, que ela mudou, e já estou uma certa idade, né, meu? Não faço exercício com tanta frequência, né? Dou umas caminhadas, mas, né? Aí eu comecei a fazer muita força, tal, e eu fiquei com o corpo todo dolorido no domingo, né? Tomei mesmo um relaxante muscular, mas eu fiquei dolorido, né? Aí o Espírito Santo ministrou algo no meu coração sobre isso. Não confunda a dor do fracasso com a dor do crescimento, irmãos. Elas são parecidas, a dor do fracasso com a dor do crescimento. A dor da derrota, ela é parecida com a dor do crescimento, do preparo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Deus sabe o que Deus falou para mim? Sabe por que está doendo os teus músculos? Porque eles estão crescendo. Quando eu faço força, eu me exercito, vai. Uma pessoa que está na academia, ela começa a crescer o quê? Os seus músculos, e ele começa a se esticar, ele começa a crescer e começa a doer, porque está crescendo. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando você está passando por dores, por tratamento, por provas, os teus músculos espirituais começam a ficar mais fortes, eles começam a crescer, irmãos. É isso. A dor que você está passando é para o teu crescimento, não é para o teu fracasso. Sabe por que as pessoas fracassam na sua vida? É quando você vê a dificuldade que você vai enfrentar e você vê a tua força e você desiste porque você se sente fracassado. E, em vez de você olhar para a força do Senhor, você olha para a tua força, para a tua capacidade. Toda vez que você olhar para a tua capacidade, você vai fracassar. Mas toda vez que você olhar para o Senhor e você depende dele, você vai ter vitória. Lembra Davi? Davi, quando foi enfrentar o Golias, o gigante, o que ele fez? Ele olhou para ele, se ele olhar para ele, ele ia morrer. Era um garoto.
com estilingue lá, com uma... Mas ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não vou na minha força, eu vou na força daquele que está comigo. Por isso que é importante, Deus está com você na tua jornada. Não é um anjo, não é um... O anjo podia ser derrotado, mas Deus nunca é derrotado. Deus é sempre vitorioso em toda situação e circunstância. Não há circunstância difícil que Deus não possa vencer por você. Então, quando você vai enfrentar uma situação, uma dificuldade, não olha para a tua força natural, não olha para aquilo que você tem, olha para aquilo que Deus é na sua vida, olha para Deus e Ele vai te dar vitória, é dele que vem a vitória. As pessoas que olham para si, elas são fracassadas, elas podem vencer por um tempo, na sua força, no seu carisma, mas vai chegar uma hora, se ele não depender do Senhor, ele vai fracassar. Por isso nós somos dependentes dele completamente. Em qualquer área, profissional, natural, espiritual, ministerial, em todas as áreas você precisa ser dependente dele. Não anda na sua força. Por isso, o quanto você quer Deus? Você quer Deus para algumas coisas? Ou você quer Deus na totalidade do todo o teu ser? Realmente você ser o templo do Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Timóteo 2,15, a palavra fala que o obreiro deve se apresentar-se, né, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas sabe você manusear bem a palavra, manejar bem a palavra da verdade? É quando você deixa a palavra te manejar. O obreiro, ele tem que manejar bem a palavra. Mas, para ser verdade, ele precisa deixar que a palavra maneje ele. Se ela não manejar você, não adianta, não vai ser nada, não vai acontecer nada na sua vida. Não vai acontecer nada da vida das pessoas que estão ao teu redor. Por quê? Porque você pode manejar bem a palavra, mas quando você manejar bem a palavra da verdade, é porque essa palavra está manejando você. Ela está movendo você, ela está movimentando os dínamos da palavra, o espírito da palavra, ela vai movendo você em todo o teu ser, e começa a mover a sua vida. E aquilo que eu falei, o que define a tua espiritualidade não é você ir numa reunião. O que define a tua espiritualidade é como você vive lá fora, todos os dias, no teu trabalho, na escola, por onde você passar, com os teus vizinhos. Isso, a tua humanidade vai determinar a tua espiritualidade. Como você vive humanamente é que vai determinar a tua espiritualidade. E para você que é pastor, que vai ouvir essa palavra, apóstolo, aprenda uma coisa. As pessoas que você não consegue transformar, a que te dá mais trabalho, são as que vão te transformar. Sabia disso? Anota aí, irmão. Anota mesmo. As pessoas que você não consegue transformar, as pessoas que te dão mais trabalho no teu ministério, são as pessoas que vão te transformar. Deus vai usar essa pessoa para te transformar. Porque você não desiste dela. E ela não anda naquilo que você prega, não anda naquilo que você fala. Essas pessoas é que vão te transformar para você ter mais amor, para você ser mais bondoso, para você ter mais paciência. Na hora que Deus tiver que tratar você, Deus vai usar essas pessoas para te transformar. E aquilo que eu falei, mesmo que as notícias sejam ruins, olhe para as escrituras sagradas, as promessas que estão escritas ali para a minha vida e para a sua vida. Não olhe para as notícias ruins, irmãos. Elas querem tirar você do foco. Elas querem tirar você da presença. Elas querem te desmotivar de você caminhar. Elas querem desmotivar de você ter fé.
Por isso que a palavra fala, por aumentar a iniquidade, a maldade das pessoas no final dos tempos, o amor de muitos vão se esfriar. E como já ministrei numa live passada, o amor com Deus vai esfriar e o amor de você ministrar para as outras pessoas vai esfriar. Por causa da maldade, por causa de tantas coisas ruins que acontecem e as pessoas elas vão ficar travadas, vai esfriar o amor das pessoas. Por isso que eu falo, irmãos, busque Deus enquanto há tempo, irmãos. Busque Deus, porque vai ter tempo que você vai querer buscar a Deus e você não vai encontrar. Escuta o que eu estou falando, irmãos. Capítulo 33 fala, Deus não queria ir com aquele povo. Dura serviço. Sabe por quê? Deus falou uma vez, a pessoa não quis. Deus falou 2 vezes, a pessoa não quis. Deus falou 3 vezes, a pessoa não quis. Deus falou 4 vezes, a pessoa... Aí Deus falou, pô, chegou, opa, povo de dura serviço. Eu não vou com esse povo. Porque se eu for, eu vou aniquilar, eu vou matar essas vidas. Porque Deus sabia que era um povo que... Tanto é que Deus quis destruir esse povo e Moisés intercedeu por eles. Para que Deus não matasse esse povo. Porque era de dura serviço. Então, irmão, se você tem alguma área que é dura serviço, amolece, deixa Deus amolecer. Deixa Deus transformar essa área. Não endureça a sua serviço. A serviço é isso aqui, irmãos. Ó. Isso aqui que é serviço. Ó. E você, muitas vezes repreendido, Provérbios fala que muitas vezes você é repreendido e você endurece a serviço, de repente vem a pedra sobre você e cai, e não há mais cura. Então arrepende-se enquanto há tempo. Busque o Senhor. Busque sem interesse, mas busque como Moisés. Olha, se o Senhor não for comigo, eu não quero. Eu não quero eu não quero derrotar o inimigo. Se você não estiver comigo, eu não quero. Eu não quero que o anjo vá na minha frente. Eu quero a sua presença. Eu quero o seu aval comigo. Eu quero a sua presença comigo. E é isso que você deve desejar. Não queira ter uma vitória sem a presença de Deus. Muitas pessoas estão tendo vitória sem a presença de Deus, onde elas são destruídas. Porque a presença de Deus não está nessas vitórias. Então, cuidado, irmãos. Não queira ter uma vitória que o anjo está na frente. Não, não. Não quero anjo. Não quero anjo. Eu quero a presença de Deus. Moisés, ele foi tão categórico nesse Êxodo 33, ele fala, se o senhor não for com a gente, eu não quero ter vitória. Eu não quero ter vitória com anjo. E tem muitas pessoas se contentando com anjo. Há um anjo na igreja. Eu quero Deus na igreja. Eu quero ter a presença do Espírito Santo, o poder de Deus se manifestando. Eu não quero ver o poder de anjos. Eu quero ver o poder de Deus se manifestar. As pessoas estão se contentando com anjos. Olha, um anjo aqui, aí todo mundo já começa a gritar, oh, aleluia, glória a Deus, né? Aí a pessoa fala, a presença de Deus está aqui. Ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque não mexe com a alma, com o sentimento. É incrível isso, né? Um anjo, eu vi um anjo, o pessoal já fica até pulando, e fica sapateando, pulando. Aí o outro declarar, olha, a presença de Deus está aqui. Ninguém. Por quê? Não conhece a presença de Deus. Não conhece a presença de Deus. Então, por isso que não se move com a presença de Deus, não se move com o Espírito de Deus. Irmãos, dê prioridade à prioridade. Não queira coisas secundárias na sua vida, mas queira coisas dê prioridade àquilo que tem prioridade, a presença de Deus, irmãos. Ah, o apóstolo vai, mas tem a presença de Deus? Ah, fulano, mas tem a presença de Deus lá? Ou vocês estão indo na empolgação dos homens? Ou porque estão vendo anjos? Eu acho engraçado que as pessoas valorizam mais o anjo do que a presença de Deus. É incrível. E Moisés aqui ele fala, eu não quero anjo na minha frente. Se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu não quero. Eu fico aqui parado, mas eu não ando, eu não avanço se a tua presença não estiver comigo. E assim tem que ser a sua vida, irmãos. Avançar, avançar, avançar.
E como eu falei no começo, vai voltar ao normal? Irmãos, se o normal tivesse bom, Deus não tinha chacoalhado a terra. Aprende isso. Se o normal que você estava fazendo, Deus se agradava, ele não tinha mandado esse vírus aí chacoalhar a terra. É porque você tem que sair do normal. Você tem que ser anormal. Porque você tem que andar no sobrenatural. E não só no natural, nas coisas que você vê. Fé não é isso, você andar naquilo que você vê. Fé é andar no sobrenatural. É você crer. Você fazer e crer. Você não pode errar é no crer. Você pode errar até no fazer. Qualquer dia eu ministro essa palavra. Você pode até errar no fazer, mas o crer você precisa crer certo. Você pode até fazer errado, mas o crer você precisa crer certo. Porque se você crer certo, você vai reconhecer que errou no fazer e vai fazer de um modo como Deus quer. Agora, se eu faço certo e creio errado, aí é o problema. Eu tenho que fazer certo e crer certo, da maneira como Deus quer que eu creia. A minha fé, o crer, tem que estar certa. Eu posso até, às vezes, fazer errado, mas se eu creio certo, eu vou me arrepender e vou fazer correto, como Deus quer que eu faça. Mas se eu crer errado, dificilmente eu vou mudar o meu modo de fazer. Porque quando você crê, Deus vai usar o Espírito Santo para você mover, reconhecer que você fez errado, de você voltar, de se corrigir, mas você precisa crer no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. É nesse crer que você precisa estar firmado. Crer em Jesus Cristo, Yahshua, o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você tenha vida e vida com abundância. Por isso, nessa noite, aproxime-se mais de Deus. Aquele que está te formando, que está te mudando a cada dia. Esteja sempre nas mãos do Senhor, porque Ele está te moldando a cada dia, mudando e te formando como Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ele tem um propósito para você se cumprir aqui na Terra. Jesus cumpriu. O propósito de Deus era Jesus era morrer na cruz e ressuscitar por nós. Eu não sei qual que é o projeto que Deus tem para a sua vida, mas Ele tem um propósito para a sua vida. Um propósito de fazer a vontade dele. Então, é isso que nessa noite, eu quero que você busque ele, porque só quando eu tenho intimidade com ele, quando eu estou próximo dele, é que eu sei o que eu tenho que fazer. Amém? E faça como Moisés, não queira anjos, mas queira a presença de Deus na sua vida. Não queira ter vitória com anjos, mas queira ter vitória com Deus, sabe, andando ao teu lado ali. A verdade, e a verdade começa a te libertar de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ter te fortalecido você e gerado fome para que você busque a presença do Eterno. Fome de buscar a presença dele todos os dias, não só num culto, mas buscar, sabe, 24 horas estar ligado com ele, com a vontade dele, com o querer dele. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, Aizen? Amém. Que bom ouvir uma palavra dessa, porque a gente precisa ser também ensinado no sentido de não é passar a mão só, né? Deus ele não passa a mão, ele também disciplina, ele também direciona, né? Você ministrando, eu estava pensando, o homem ele sempre nos seus pensamentos, na linha de raciocínio, ele fica perdido sem Deus, ele fica rodando, né? Assim como
a história de Israel, né, no Egito, e saiu de uma terra e ficou desobedecendo a Deus e ficou lá sem visão, né? Por quê? Porque não tinha um contato que deveria ter com Deus, a obediência, e ficava lá rodando, rodando, rodando. Essa é o fim do homem e da mulher que não tem visão de Deus, né? Não ouve a voz de Deus. E eu estava pensando, no que você estava ministrando, Deus, ele faz pressão em cima do homem, ele faz pressão, e ele tem que fazer pressão em cima do homem, né? Porque é uma coisa, até vamos dizer assim, natural, entre aspas, porque o homem tem que viver sob pressão para ele obedecer, né? Você pega uma criança pequena, né? Por isso que a Bíblia é sábia, a palavra é sábia, né? Ensina um menino no caminho que deve andar para quando envelhecer, não se desvie dele, né? Então, ensinar o menino é você doutrinar, é você falar da palavra, e é você corrigir, você exortar, fazer pressão em cima, para ir no caminho certo, não se desviar, né? E quando você perde a oportunidade, por exemplo, de um filho seu que ainda é pequeno, menor, você não faz pressão em cima dele, ele vai fazer o que quiser, e às vezes ele não expressa o seu caráter, a sua personalidade, e ele trilha um caminho meio errado. Aí, quando ele cresce, você não tem mais a oportunidade de corrigir. Mas Deus, ele não perde a oportunidade da correção. Ele sempre está fazendo pressão para corrigir. Você está errado, não é por aí, vem por aqui. E aí, você ministrou, é engraçado, Deus falando isso, né? Até de uma certa forma, dói muito, né? Deus falando assim, ó, eu não vou com vocês, não adianta, eu não vou. E essa palavra de Deus, Deus, o Deus Todo-Poderoso, eu não vou com vocês, porque a melhor companhia que se tem, né? Vamos dizer assim, na esfera natural, é pai e mãe, né? É pai e mãe. Agora, na esfera espiritual, o soberano, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, diz assim: eu não vou com você. Eu criei você, estou formando você a filho, mas eu não vou, porque está errado. Né? Eu não quero que você siga esse caminho. Isso é bastante, vamos dizer assim, doído, né? De você até aceitar, de você compreender. Deus não quer ir comigo, tal, mas por quê? Por causa da nossa forma de pensar, viver, conduzir a nossa vida. Deus fala assim: por isso eu não vou entrar. Você quer, você entra no trilho aqui, me obedeça, né? Então, você falou de um outro versículo também que fala assim do obreiro, né? O obreiro aprovado que maneja bem a palavra, né? Se você até citou assim, mas deixa a palavra te manejar, né? Acho que é isso mesmo. E interessante que eu já vi algumas ministrações de alguns pastores e até que são de nome aí, tem influência, que eles não entendem, muitas vezes, eles já falaram que eles não aceitam que é um Deus que vai levar você a ponto de ferro e fogo, a ponto de questionar e fazer como aquilo que se fala, né, que se tem dito, se não vir pelo amor, vem pela dor. Eu acredito sim que Deus faz isto, ele faz pressão, porque ele quer o melhor da pessoa, o melhor do seu filho. E aí eu estava pensando, para ser obreiro aprovado, tem que ter prova. Senão, não tem obreiro aprovado. Né? Não tem, não precisa de prova nenhuma. Né? Para dizer, é tipo assim, né? Vamos dizer assim, eu fiz a escola durante um ano lá, estudei. Aí, decorrer desses meses, eu não tenho nada que me desafie. Eu não tenho nada que diz assim, ó, você vai entregar no trabalho, ó, você vai fazer uma prova, e assim, assim, assim. Na nossa época, inclusive, era bem assim, né? Faz uma prova, não abre o livro, não faz nada, tem que acertar e acabou, né? Você É. tinha que ir lá e acertar e acabou, e a professora corrigia, né? E então, o que acontece? É da prova. Então, Deus nos coloca nesta caminhada, nessa nossa história que nós estamos vivendo, ele coloca-nos à prova, para a gente ser obediente, né? Agora, uma coisa interessante, né? Porque é o tema, o quanto você quer de Deus, né? E às vezes as pessoas, né?
querem só Deus como um produto. Vou discar, vou ligar. Deus, eu preciso de remédio. Manda remédio para mim. Opa, Deus, eu preciso de um hambúrguer. Manda um hambúrguer para mim. E assim, vive nessa vida. Ah, agora estou passando por uma aflição. Ah, pastor, ora por mim, pastor. Não que você não possa pedir, né? Até a palavra instrui, né? Como é que fala? Que aqueles que estão na linha, não vou falar na linha de cima, mas aqueles que estão como presbíteros, né? Que ore pelas pessoas, que unge as pessoas, né? Isso é bom, né? Até a Bíblia fala, orarem um pelos outros e assim por diante. Então, mas às vezes as pessoas veem Deus como um produto. Na hora que eu preciso, eu ligo. Na hora que eu preciso, eu pego. Na hora que eu preciso, eu vou atrás. Só na hora que eu preciso. Mas não tem nenhuma sintonia com Deus. E é interessante, porque tem que ter uma conexão, né? Aí depois, você sabe o que eu estou dizendo, a gente pegou um pouco essa época, mas na época dos nossos avós era assim, né? Você pegava aquele rádio para sintonizar e fazer aquele chiado, né? Fazia um chiado, e aí você tentava sintonizar e ainda ficava escutando um pouquinho longe e aquele chiado e tal. Às vezes as pessoas querem isso, né? Ou estão nesse estado, né? A ponto de dizer assim, se perdeu a sintonia de Deus. Agora quer ir atrás da sintonia, deixa eu procurar aqui a estação. Qual que é a estação de agora está com chiado. Por quê? Porque não manteve um relacionamento bom com Deus, não tem mantido, né? E acaba distanciando e o contato sendo distante. Aí você só vai ter, na verdade, um som de chiadeira, porque tem interferência no meio disso, tem muita interferência. E essas interferências você precisa limpar, né? Para ter um som nítido, né? E aí, interessante que você falou, deixa a palavra te manejar, deixa a palavra, né? Na verdade, você quiser assim, deixa essa palavra te limpar, né? Deixa essa palavra aí te abrir os caminhos aí, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, é difícil, né? É uma coisa dolorida dizer assim, ouvir Deus dizer assim, não, eu não vou com vocês, eu não vou. Vocês estão fazendo coisas erradas, eu não vou. E é uma coisa de muito se pensar, né? Às vezes, nas nossas atitudes, por isso que eu falei que que nem o povo do Egito, né? Começava a não obedecer Deus, começava a circulava, e não ia para lugar nenhum. Às vezes, as nossas vidas é isso. A gente não tem sintonia com Deus, a gente não ouve a voz de Deus, a gente quer só na hora que a gente precisa. E aí Deus fala assim, ó, eu não vou ficar aí com você, eu não vou estar com você, porque eu sou um produto, e eu não sou um produto. Eu sou o Deus Altíssimo Todo-Poderoso, que organizo, governo e faço todas as coisas, né? E às vezes a gente quer, Deus me dá, Deus faz, Deus não sei o quê. E aí eu só quero Deus quando a minha necessidade é maior, né? Quando eu preciso dele, né? Mas eu não quero um Deus para adorá-lo, servi-lo, né? Louvá-lo, estar, né? Ele tem, você acha que disse isso, ele tem prazer de estar conosco. Ele tem prazer. Agora, se você também não tiver prazer de estar com ele, eu não estou com você. Deus é assim, eu não estou com você. Eu não estou. É duro de ouvir isto, mas é isto mesmo, né? Então, acredito nisso, né? Só para não cumprimentar a palavra, mas dizer que o pensamento que eu tive a respeito disso também, a ponto de as pessoas ouvirem e se terem mais esclarecimentos a respeito do que se está falando, né? O quanto você quer de Deus, né? O quanto você quer de Deus. Amém. Amém. Que essa palavra possa ter gerado fome no seu coração. Busca pelo Senhor, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, já li, todo ano eu leio esse livro, né? Me faz bem. Chama Caçadores de Deus. Se você não leu, leia esse livro. Ele vai te estimular a ter fome de Deus, né? Leia ele junto com a Bíblia, né? Com os versículos acompanhando. É muito bom para você. Eu recomendo. E que essa palavra possa ter abençoado, ter despertado e gerado fome de você buscar a presença do Eterno, né? De sair do artificial, né? E vai para o amor sacrificial, né? Um amor que quem ama sacrifica.
Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. A live sexta-feira, tá, Aizen? Às 20h30, bate-papo na palavra, tá? Você é convidado nosso, tá aí junto com a gente, para ouvir um bate-papo na palavra, algum assunto que geralmente é meio polêmico, a gente traz na sexta-feira, agora às 20h30. Amém? Deus te abençoe e que a palavra cair numa boa terra, eu declaro sobre a sua vida. Que essa palavra vai cair numa boa terra e vai produzir frutos em nome de Jesus. Amém? Amém. Até Amém. sexta-feira. Até sexta. Glória a Deus.